capítulo 4. Lucas capítulo 4. Aleluia, Jesus. É muito bom estar na presença do Senhor. Você precisa ser apaixonado pela presença dEle. Você não precisa ser confortável, você precisa ser apaixonado. Porque quando você está apaixonado pela presença de Deus, não tem nada que dê desconforto a você. Todos acharam? Lucas capítulo 4, versos 1 em diante diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão. Foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse o diabo: Tu és o Filho de Deus? Diz a esta pedra: transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. E o diabo levantou-se no alto monte, mostrou-lhe um monumento do templo e todos os reinos do mundo. E disse o diabo: Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque em mim foi entregue, e te dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirás. Versos 9, quem está perdido: E levou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és filho de Deus, te lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé pedra alguma. E Jesus respondendo lhe disse: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco através dessa palavra. Pois tu mesmo levou o próprio Jesus ao deserto. Então nos fala essa noite o que aconteceu naquele lugar e nos transfere para essa região espiritual, Pai. E que a igreja, e assim como eu, possa entender essa palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga comigo amém. Amém. Eu quero falar para você hoje, muito importante que você entenda sobre liderança. Pastor, eu não tenho muito estudo para entender sobre liderança. Você se comanda qualquer coisa, até o teu próprio casamento, que é muito importante, ou você mesmo, você já é um líder. Todo propósito precisa ser com uma liderança efetiva, uma liderança sadia, uma liderança de entendimento. E nós vamos falar essa noite sobre a maior conferência mundial que aconteceu nesses dias, aonde duas potências de liderança se encontraram num só lugar, sem espectadores, somente os dois. E essa noite nós vamos falar dessas duas lideranças, sobre Jesus Cristo e sobre o diabo, aonde aconteceu uma conferência no deserto, aonde se reuniu o príncipe das trevas, como diz Daniel, e se reuniu também o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus. Só que nós vamos aprender alguns princípios sobre liderança. Então diga para o teu vizinho, preste muita atenção essa noite. O diabo, antes de ser príncipe deste mundo, ele foi líder. Um líder perfeito, Ezequiel fala. Um líder que andava somente na alta dos melhores pedras preciosas e ouro no céu, mas por causa do orgulho, Deus o tirou da liderança, colocou sobre a terra e arrancou de dentro dele qualquer sintomas do Espírito Santo, qualquer vestígio que os céus tinham nele. Ele não contém mais nada dos céus. Então, quando acontece o batismo de Jesus, Jesus vai para o deserto e vai acontecer essa conferência, aonde duas grandes pessoas,
onde dois grandes líderes, que têm poder para reinar no mundo espiritual e no mundo carnal, estão disponíveis a lançar o seu melhor desempreendimento para conquistar eu e você. Só que essa noite você vai entender sobre essa liderança. E você precisa guardar no teu coração, levar embora e praticar na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na igreja. Então diga para o teu vizinho, essa noite é uma noite de liderança. Diga de novo, é uma noite de liderança. Eu quero que você entenda que o assunto principal dessa conferência que acontece no deserto é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que o assunto principal dessa conferência que acontece dentro do deserto, o que vai ser discutido é a palavra de Deus. Só que você vai entender a diferença de um líder que entende a palavra e é revelada, e de um líder que pega a palavra e te faz arrancar de você ela. Eu quero que você note e preste muita atenção essa noite sobre esse objetivo. Porque quando o diabo está no deserto esperando Jesus, eu li para você que 40 dias o diabo tentou Jesus. E quando Jesus teve mais fome e sede naquela noite, naqueles últimos dias, é que o diabo começou então a investir as suas perguntas pela Bíblia. E eu quero te mostrar a primeira coisa de um líder que falha, que erra, é que o diabo, ele mantém a sua liderança dentro da necessidade do ser humano. Ele não é um líder eficaz que está disponível te ajudar a todo momento. Ele espera você estar numa necessidade. E é só ao final dos 40 dias, em que a Bíblia diz que Jesus teve fome e sede, é que o diabo se apresenta por uma necessidade. O diabo fala para Jesus transformar uma pedra em pão. Mas eu quero te mostrar essa noite que um líder, que a pessoa que lidera como você, como eu, como a igreja, você não precisa de necessidade para ter a cabeça erguida. Você não precisa estar passando pelo momento estrongoso para procurar uma liderança ou ser líder de alguma coisa. Porque Jesus não precisava de necessidade para mostrar quem ele era. Até inclusive quando ele saiu do deserto, a primeira coisa que ele fez foi transformar água em vinho. Mas ele não precisa mostrar para o diabo a liderança que ele governa. Ele precisa que as pessoas vejam nele o espírito de liderança. E essa noite, nós estamos vivendo nesses últimos dias aqui na terra, com uma liderança fracassada, uma liderança que tem dado ouvido ao inimigo, uma liderança que tem dado ouvido às coisas mais da carne do que às coisas dos céus. Então diga para o teu vizinho assim, preste muita atenção. Diga assim, preste muita atenção. Nota que quando Deus fez Adão grande, e o diabo levou 5 minutos para derrubar a liderança de Adão. Sabe por quê? Porque Adão, ele já nasceu grande. Ele não teve pai, não teve mãe, não teve irmão, não teve circunstância, não teve como aprender. Ele já nasceu dominando. Deus já deu ele grande e disse dominar sobre os peixes, sobre as aves. E quando ele ia dominando, ele não tinha mais os seus costumes. Desde quando era pequeno, ele não aprendeu a errar e dar a volta por cima dos erros, das suas frustrações. O diabo levou 5 minutos para derrubar uma liderança. O diabo precisa fazer em mim e você, se eu e você não crescer nessa área. Tem pessoas que querem governar alguma coisa, mas não querem passar pelos processos. Tem pessoas que querem ter poder e autoridade, mas não querem ser sujeitado a ela. Você sabia que o peixe tem poder? Qual é o poder do peixe? Quem pode me responder? É nadar. O peixe tem o poder de nadar. Quem é que tem autoridade sobre o peixe? Quem é o corajoso para responder? Quem tem autoridade sobre o peixe? Não? A água. O peixe tem o poder para nadar, mas a água dá autoridade para ele nadar. Se tirar o peixe fora da água, a autoridade saiu, ele morre. A planta tem poder para te dar fruto, mas a autoridade de uma planta é a terra.
nossas lideranças fracassadas hoje é por esse motivo, porque nós queremos poder de Deus, mas não sermos sujeitados às autoridades, não queremos respeitá-las. E o problema disso é que o diabo arranca de Adão, porque Adão não teve esse princípio, não entendeu a ser obediente aos seus pais, a sua liderança. E eu quero te dizer uma coisa, que se a água sair do peixe, a água não morre, quem morre é o peixe. Eu preciso que você entenda, e eu preciso entender, que por mais que temos que obedecer, não mude a opinião de uma autoridade, porque quem morre é quem tem poder, não quem tem autoridade. A polícia militar tem autoridade sobre nós numa blitz, um roubo. Mas a autoridade maior que está lá no gabinete, dizer para eles assim: não prenda esse cara, deixa ele solto e depois eu assumo as consequências. A polícia militar não tem autoridade sobre você, ela tem o poder sobre você. E eu quero te mostrar que o diabo vem para o deserto com o mesmo princípio, porque o diabo não tem certeza que é Jesus que está ali, se é mesmo Filho de Deus. Porque a Bíblia nos profetiza que Messias vinha anunciar o reino. E agora no capítulo 3, João Batista está anunciando o reino. Ei, se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. E o diabo diz: mas olha, parece que ele é o Messias, agora já tem outro aqui no deserto, então vamos lançar perguntas de dúvidas a ele. E eu quero que você entenda essa noite que o diabo, ele tem um projeto de liderança dele falho, porque toda vida que não dá certo, ele muda o propósito. E você como líder, você que vai liderar uma igreja, você não pode mudar o propósito porque deu errado. Porque você tem que passar pelo erro, parar, estudar, rever de novo e toda a vida prosseguindo, mas não mudar o propósito. Pode mudar a circunstância, mas o propósito não. E o diabo ofereceu o pão, Jesus não quis, ele mudou o propósito. Então vamos levar ele para um lugar alto. Deu errado, mudava de novo e levava, agora vamos mudar os reinos. O propósito diferente. Mas Jesus seguiu um propósito. Qual é o propósito? Seguir a cruz para você. Ninguém tirou esse propósito dele. Diga para o teu vizinho: Jesus é o melhor líder que eu já vi. Diga: Jesus é o melhor líder. Só que escute só, quando o diabo lançava a palavra, a Bíblia para Jesus, ele não lançava a Bíblia para revelar quem era Jesus, ele lançava a Bíblia para roubar a palavra dele. A liderança do diabo não é provar que a Bíblia é verdadeira para você, senão ele se ferra. É na própria Bíblia ele arrancar ela de você. Deus disse para Adão e Eva: vocês são a minha imagem e a minha semelhança. O diabo tira o ponto de afirmação e coloca no versículo 3 do capítulo 3, o verso 5 de Gênesis, dizendo assim: olha, se comer da árvore vocês vão ser parecidos com Deus. E botou um ponto de interrogação. O diabo pegou a palavra não para revelar, mas para arrancar a verdade de dentro dela. E eles acreditaram, eles eram semelhantes, mas agora eles acreditaram que não eram mais semelhantes. Jesus proferiu uma palavra do semeador, dizendo que é lançada a palavra, mas como é lançado na pedra, vem o sol e mata e queima. E depois Jesus explica dizendo que é o inimigo que rouba ela de você e de mim. Estamos vendo uma conferência de um líder fracassado, que quer o objetivo de você entender que o propósito é aqui. Mas aí você precisamos entender que a nossa liderança, que o que eu posso fazer de bem, o que você pode ir fazendo, propósito, pode mudar gerações e gerações. Quando você ensina alguém errado, é muito difícil você tirar ela do erro depois, ela não vai aceitar opiniões de ninguém. Então precisamos entender que Jesus tem uma liderança perfeita. Mas essa noite o principal alvo, que para você entender a liderança de Jesus, você precisa ter a mente de Jesus. Diga para o teu vizinho: você precisa ter a mente de Jesus. Escute bem o que eu vou te falar. É muito importante isso. Muito importante.
Na época dos gregos, quando os gregos tomaram conta de toda a parte do Oriente Médio, tomou toda aquela parte, o rei da Grécia, presta atenção no pastor, o rei da Grécia montou uma eclésia. Para quem não sabe o que é uma eclésia, montou uma reunião com os caras mais chegados a ele e disse: olha, nós precisamos que o mundo inteiro entenda a minha mente, mas para o mundo entender a minha mente eu não posso ir lá. Eu preciso que esteja algumas pessoas junto comigo que entendam a minha mente e passe para o povo. Então ele começou a pegar homens que entendessem a mente. É diferente de homens que confiam. Jesus confiava em Judas, mas Judas não tinha a mente de Cristo. Judas tinha a mente de ladrão, mas Jesus confiava nele, ao ponto de deixar ele tesoureiro da igreja. Mas ele não tinha a mente de Jesus. O diabo, querido, não quer que tu esteja a mente do diabo. Ele quer tirar a mente de Jesus que é em você. Jesus quer que você esteja a mente dele, mas o diabo não. O diabo não está nem aí se tu pensa igual o diabo. Mas só no tu não pensar igual Jesus já é o suficiente para o diabo. Então o que acontece? Depois de muitos anos, o Império Roma vem tomando o mundo, derruba a Grécia e acaba com tudo e toma conta de todos os territórios. Só que Roma precisa governar, e Roma toma a mesma posição da filosofia da Grécia, dizendo assim para o rei: eu preciso montar uma eclésia, um grupo que entendam a minha mente, e nós vamos colocar o padrão romano por todo mundo, mas todo mundo precisa entender a mente do rei. Então eu quero que você entenda que as pessoas que estavam do lado do rei tinham a mente de rei, tinham a mente, os pensamentos, e passavam para o povo. Isso foi distribuindo. E no período romano nasce Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo cumpriu tudo que há na terra, obedeceu às leis e autoridades desse lugar. Eu estava vendo uma postagem no Facebook muito importante de pessoas que são contra a polícia. Daí o gurizão botou lá assim, ó: então você liga para o Homem-Aranha, o WhatsApp está aqui, ou para o Superman, ou para a Mulher Maravilha, ou para o Hulk, ou para o Thor. Mesmo que há erros dentro da polícia, há erros em mim e você, há erros em nós. Sabe por quê? Porque se você fosse perfeito, a lotérica, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Bradesco não amarrava as canetinhas que nós assinamos para depositar o dinheiro no cheque. Nós falamos mal do político, mas as canetinhas de R$1 tem que ser amarradas. E nós julgamos os outros e não vimos a trave que há nos nossos olhos. Jesus nasce no Império Romano, e Jesus precisa que alguém entenda a mente dele. Jesus pega 12 homens e bota uma eclésia. Só que Jesus não quer abrir uma eclésia, Jesus quer abrir uma igreja. Porque eclésia, Ediel, são pessoas que trabalham por salário. Igreja são pessoas que trabalham para morar nela, para ir para o céu por causa dela. E Jesus reúne então, Ediel, os 12 e diz assim: quem o povo lá fora diz que eu sou? E as pessoas dizem, os discípulos, um diz que tu é profeta. Jesus disse: não, eles erraram, eu preciso ser rei, mas eu preciso que alguém tenha a mente de rei. E outro dizia João Batista. Jesus: não, ainda não. Outros diziam Jeremias, quase. Isaías, talvez ainda não. Aí Jesus disse assim: o povo lá fora não quer saber quem eu sou. E vocês, quem eu sou? E Pedro levanta a mão e diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: yes! Entenderam que eu sou o rei? Então Jesus disse: se tem alguém aqui com a minha mente, que é Pedro, ele olha para Pedro e diz: Pedro, sobre vós eu colocarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Presta atenção que eu vou te dizer uma coisa: é o inferno que tem porta, não é a igreja. Eu e você temos mais com medo do diabo do que de Deus. Queridos, a igreja não tem porta. A Bíblia diz que Jesus é a porta, e Ele abre para quem Ele quer. Quem tem a porta é o inferno.
Então não é o inferno que arromba a igreja, é a igreja que precisa arrombar o inferno. Você não entendeu, você não está dando glória a Deus. Eu vou dizer mais uma vez. Não é o inferno que vai saquear eu e você aqui dentro, é nós que temos que saquear o inferno. O diabo é um líder tão fracassado que quando monta o inferno e coloca as muralhas, ele faz porta. E ele erra por causa disso, porque a porta é todos entram e saem a hora que quer. Só que nós estamos com medo do diabo. Nós estamos com medo de dormir à noite porque o diabo apareceu lá em casa. Pastor, eu vi um furto. Pastor, ai, pastor, tem uma macumba aqui. Pastor, ai, o que eu faço? Pastor, é o seguinte, amarraram um sapo no portão da minha casa. Eu estou apavorado. Pastor, nem sei se eu durmo de noite. Pega o sapinho, enterra ele. Pega a macumbinha, bota dentro de uma sacola e joga fora. Não precisa ter medo. Você precisa ter temor de Deus. O pastor Delcar leu aqui: se não fosse o Senhor pelo Israel, não tinha chegado a Canaã. Querido, nós temos que inverter a situação. Não é o diabo que tem que ter coragem sobre nós, é nós que temos que ter sobre ele. Para de ter medo das coisas do inimigo. Diga para o teu vizinho: o Senhor é maior de todos. Diga: o Senhor é maior de todos. Eu quero que você preste atenção. Olha o que eu anotei aqui. O diabo treina os seus líderes na síndrome da igualdade espiritual. Diga aí para o teu vizinho: síndrome da igualdade espiritual. Sabe o que é isso? Falta de respeito. Falta de respeito. Antes de eu falar do respeito que eu e você temos que ter pelas autoridades, como o pastorado, como os teus pais, como as autoridades que servem acima de você, nós precisamos ter respeito também pelas autoridades que estão aqui neste lugar da terra. A polícia para o cidadão não tem carteira de motorista, Ediel. O cidadão está com o documento do carro atrasado, as lanternas queimadas, o pneu do carro se estourar, mata todo mundo. A polícia disse assim: eu vou ter que guinchar. Eu vou ter que guinchar como? Porque vocês são ladrão, vocês são sem vergonha, ficam roubando e não sei quem, ainda quer tirar o meu carro que não tem dinheiro para nada. Queridos, estamos errados, precisamos entender. Respeitar. Você tem autoridade na sua casa, naquilo que você é autoritário a isso. Mas você precisa respeitar a outra autoridade que não está no teu território. Eu preciso entender que eu sou pastor do meu patrão, mas ele, quando eu trabalho com ele, ele é meu patrão e eu tenho que obedecer. E ele sabe que eu obedeço em tudo. Faz isso, faz aquilo outro, corre lá, vem aqui, vai lá, eu faço. Mas quando eu estou dentro da igreja, ele precisa obedecer a autoridade em que eu estudei e que o Senhor me chamou para isso. Mas quando eu trabalho com ele, é ele que estudou, ele que se formou, ele que sabe, o salário sai de lá. Eu preciso respeitar ele. O Ediel é líder de louvor, eu preciso respeitar a liderança dele. Eu nunca subi no altar e disse assim: Ediel, vai tocar 5 pessoas aqui, Ediel, e eu não quero saber. Não, eu disse: Ediel, a menina hoje vai cantar um hino, ela pode cantar a segunda ou terceira música, o que tu acha? O Ediel manda as músicas para mim: pastor, essa aqui é legal, essa aqui é legal. Pode tocar? Pode, querido. Daqui uns dias eu digo assim: Ediel, essa música eu achei muito linda, Ediel. Essa música mexeu muito comigo. Tu pode ensaiar ela para daqui um mês, talvez. Até vamos ensaiar uma próxima. Porque eu preciso respeitar a autoridade como líder que ele tem nessa área. Mas ele precisa me respeitar como pastor, porque eu tenho uma autoridade diferente da dele. Assim é eu e você. Só que o diabo não. O diabo tem destruído essas lideranças de desigualdade. Ele tem destruído essas lideranças de desigualdade. Diga para o teu vizinho: nós precisamos entender. Diga: entender a liderança. Ergue a tua mão, Senhor. Diga: seja exaltado, Pai. Diga: seja exaltado. Seja exaltado. Libere para ele bem forte assim: seja exaltado. Seja exaltado.
Diga de novo bem alto para Ele. Seja exaltado. Diga bem alto, seja exaltado. Libere para o Senhor Jesus. Seja exaltado. Oh Deus! Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Para nós encerrarmos, você nota que o diabo, Jesus podia até esmagá-lo lá dentro da conferência, lá no deserto. Mas o propósito de um líder não é esmagar outro. Mesmo que o diabo seja contra Jesus, Jesus nunca quis esmagá-lo, o diabo. Jesus quis apenas mostrar para o diabo que ele é a verdade. Eu e você não podemos fazer isso, eu e você temos que apenas ser líderes da verdade. Nada pode romper a minha verdade e a sua verdade em Cristo. Jesus podia pegar eles e matar todos, Arlete, mas não pegou. Jesus podia pegar o diabo e pisar sobre a cabeça, que há a profecia de Gênesis 3,15, mas não quis. Quis apenas fazer o diabo sair dali entendendo que é verdade. Porque o diabo não tem a revelação da palavra, quem tem é eu e você. O diabo é apenas um livro, e para mim e para você é apenas um livro também. E se o Espírito Santo não estiver em você, vai se tornar um livro. Você vai ler a Bíblia 1000 vezes e não vai entender ela. Mas quando a verdade é pronunciada e você entende pela revelação do Espírito Santo, você mantém a verdade sempre na sua vida. E o diabo acostumou a liderança desses últimos dias, que uma verdade ela te livra dos momentos rápidos, uma mentira, perdão, ela te livra dos momentos rápidos, dos momentos de aperto. Quebra um copo, não fui eu. Não tinha mais ninguém para quebrar o copo, não sei, deu um ar dele, estourou. Para livrar aquele momento. Mas seja verdadeiro. A verdade, querido, ela é nua e crua, mas ela é singela. Quando você fala a verdade, não importa a circunstância, deu e deu. É isso que importa. É nós mantermos a verdade da palavra. Você, para ser líder na sua casa, vive uma verdade. Você, para ser líder na tua igreja, no teu trabalho, viva a verdade, não viva a mentira no teu trabalho. Seja sincero com o teu funcionário. Eu trabalhei num lugar aonde tinha uma promessa para os funcionários, que se chegasse à meta de venda do produto, nós ganharia 3%. Tinha outra meta de cada produto vendido, que era um óleo. Se guardasse a tampa, ganharia tantos centavos cada tampa. Aquilo era uma loucura, os funcionários trabalhando. Todo mundo tinha expectativa. E todo mundo tinha uma base, porque tinha um aparelho no fundo da empresa que mostrava o tanto da venda durante o dia. Ia sendo acrescentado, e todo mundo tinha um cofrezinho para guardar as tampinhas do óleo. Chegava no final do mês, o patrão dizia que não tinha dado a meta, e nós estávamos olhando e tinha passado muito e muito da meta.